Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, que é Bem-aventurados que têm puro coração. Hoje nós gostaríamos de debater aqui, para transformar em palavras simples, na medida do possível, para o nosso melhor entendimento, juntamente com Daniel, sobre a verdadeira pureza, ou mãos não lavadas. Esse ponto, Daniel, que a gente vê nos Evangelhos, ele fica assim um pouco não obscuro, mas pouco entendido para todos nós, porque nós sabemos que Jesus, na sua meiguice, no seu amor que exteriorizava todo o momento, e eles atendia a todos no mesmo sentido, no mesmo diapasão, quer dizer, sem desmerecer a ninguém, e mesmo assim ele sabia que todos nós tínhamos situações diferentes de cultura, de hábitos, né? Então, eu gostaria que você trouxesse na visão do Espiritismo, Daniel, falássemos um pouco sobre as mãos não lavadas que Jesus colocou, porque nos parece, muitas vezes a princípio assim, que Jesus não dava tanta importância à higiene do corpo, preocupando-se somente com a higiene moral das pessoas, que sabemos que é a mais importante. Mas ele dava importância, assim, à higiene corporal, né, Daniel? Dá para explicar um pouco para nós a situação, para que nós possamos entender assim, talvez como Jesus quisesse que nós entendêssemos? Precisamos contextualizar a sociedade em que Jesus viveu, né? Era uma sociedade muito afeta a formalismos, né? Toda a construção da sociedade judaica, dos relacionamentos, tinha muito a ver, como ainda tem até hoje, nosso respeito por isso, né? Porque atravessou os tempos aí, para eles há de ter algum valor, né? Então ela foi toda construída em face de alguns formalismos. Contudo, Jesus, em momento algum, desejou afrontar aquela sociedade, entende, em função dos formalismos. Mas ele quis olhar por cima do muro, por assim dizer, né? Porque às vezes se dava, e se dá ainda, muito mais importância à forma do que à essência, né? Muito mais à forma do que o conteúdo ou ao ensino, né? Então, Jesus quis abstrair as questões meramente sociais, formais, né, para aplicar o ensino que este tem um valor profundo. E, naturalmente, na questão das mãos não lavadas, né, é necessário que recordemos o ato fatal das mãos lavadas, né? Porque veja, quando ele diz assim que não são as mãos lavadas que efetivamente representam a pureza ou aquele sentido, né, de verdade, recordemos Pilatos no ato infeliz, né, depois da condenação, lava as suas mãos, né, que ali ele deveria efetivamente dar o sentido de nobreza de caráter, ou seja, assumir para si, entende, a defesa de um justo. Provavelmente ele nunca teve, ao longo da sua jornada espiritual, melhor oportunidade para defender e fazer valer efetivamente o poder, né? Contudo, agora, em relação às mãos não lavadas, Jesus naturalmente quer abstrair essa questão dos meros cuidados com a fisiologia. É importante? É natural que é importante. A limpeza orgânica ela é necessária, conserva a saúde até certo ponto, desde que não em caráter exagerado, para o necessário. Mas, às vezes, a gente dá muito mais atenção às questões formais, às questões sociais, às posturas civis, às posturas que se esperam no âmbito da sociedade e menos aquilo que nós efetivamente devemos cuidar, né? Então, às vezes nós estamos preocupados com a limpeza do corpo e a gente não enxerga o nosso irmão que está na sarjeta, entende? Acabrunhado, infelicitado,
entende? Porque ele às vezes não está banhado, trajado adequadamente. Então, é esse contraponto que Jesus nos chama a atenção, a fim de que a gente não se perca com os cuidados do corpo, né, em desatenção das questões do espírito, né? E, particularmente, Valdecir, ainda que a gente precise se alongar um pouquinho, né, nos dias de hoje, quem sabe a gente transporte o ensino de Jesus, né, para as questões que acontecem muito hoje, né? Há pessoas que passam horas nas academias, né, trabalhando a silhueta corporal, né, para apresentar-se desta ou daquela forma exibicionista, né, às vezes para uma sociedade pervertida até. Não estamos aqui querendo dizer que o exercício físico não seja necessário à própria a saúde do corpo físico, não estamos dizendo isso, né? Mas estamos dizendo daqueles excessos de exigência para o corpo físico a fim de apresentá-lo com uma silhueta e às vezes a criatura esquece, às vezes até de uma prece, de momentos para uma leitura edificante, né? 5 ou 10 minutos de uma página ou de uma mentalização para um amigo que está em necessidade. Então, veja como o ensino de Jesus é contemporâneo aos nossos dias, né? As mãos não lavadas, ou as mãos em excesso lavadas, muitas vezes nos tira daquelas coisas, daquilo que é necessário para que nós cuidemos da essência, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Então, usarmos desse bom senso, né, do ensino proposto por Jesus, para aplicá-lo na dose certa na nossa existência, com os cuidados de ordem espiritual. Para o espírito que somos nós, né? No mesmo viés, Daniel, ele nos coloca o seguinte, que não é pela boca, o que entra pela boca e macula o homem, e sim o que sai pela boca e macula o homem. Ele tem um sentido com as mãos não lavadas? Sem dúvida nenhuma, né? Porque às vezes a pessoa, como era da própria raça, né? Lavar os pés, enfim, todo aquele contexto formal, né? Mais uma vez aqui não queremos fazer reparo à questão da raça israelita, dos judeus. Absolutamente. Isso tem valor para os conteúdos, perfeitamente. Às vezes a gente pode dar a impressão de desvalorizar, de jeito nenhum, né? Cada um na sua. Então, a preocupação, às vezes, é com a questão fisiológica. E Jesus diz, não é isso que macula o homem, mas aquilo que sai de dentro, porque sai da sua intimidade, né? O que sai de dentro promana do seu interior, da essência, do espírito. Não é aquilo que efetivamente a gente coloca boca dentro, muito embora, entende? Não estamos aqui, e tampouco Jesus, autorizando os excessos, a drogadição, o álcool, nada disso, né? Porque essas questões também têm conotações de ordem espiritual, né? Mas a essência é assim, é aquilo que sai de dentro, né? São os teus conteúdos, né? É aquilo que você despeja para a sociedade, para as relações. Isto que é importante. E não necessariamente, às vezes, uma guloseima a mais, né? Uma refesta com os amigos. Não são essas questões. É a alma, é o espírito. Essa é a parte imortal. É nessa que nós precisamos cuidar. Né? Aliás, nós temos uma responsabilidade muito grande para conosco, né? Sem dúvida nenhuma. Porque nós temos que preservar a nossa vida orgânica para que possamos nossa vida espiritual também ser ativa e ser equilibrada. O físico é o templo da alma, né? É ali que reside, né? Esse escafandro, ainda que tenhamos que restituí-lo em boas condições, porque precisamos cuidar dele, né? Ele nos é dado para a ação do espírito, precisamos cuidar, mas fundamentalmente é menos do que é o espírito. Do espírito, né? E como nós temos responsabilidade para conosco, no nosso crescimento intelecto,
moral, nós convidamos para que todos conheçamos os ensinos de Jesus, porque lá nós temos tudo para que nós possamos crescer e olhar a vida de uma maneira bem mais equilibrada, porque aquele que tem puro coração olha a vida com equilíbrio. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Se nós, espíritas, devemos ser reconhecidos pela transformação moral, pelo esforço que nós empreendemos para domar as nossas más inclinações, conforme a assertiva do nosso mestre Allan Kardec, nós podemos nos basear em algumas biografias, observando o que estes grandes homens e mulheres fazem e fizeram pela humanidade em nome do amor, e assim aplicarmos o que pudermos desses exemplos em nossas próprias vidas. Estamos na Idade Média. As pequenas cidades europeias disputavam muito baseado nas guerras. Períodos de paz, de política e comércio, e períodos de guerra, de dominação, de violência. E assim eram travadas ou travado o processo evolutivo durante o período da Idade Média. Um jovem, Francisco, filho de rico mercador, de uma posição de relativa ocorrência na cidade, próxima a Assis, tinha este mercador no filho a esperança de que ele fosse um líder, que fosse um empresário, que pudesse tomar conta dos negócios do pai, que vendia um sem número de produtos e tecidos. O jovem Francisco, preocupado com as questões do mundo, lidando com as questões do mundo no primeiro momento, com os amigos, de forma normal, quando se apercebe de que fora convocado para uma das lutas com as cidades vizinhas e vai em nome da honra que deveria proteger a própria cidade e os seus habitantes, volta de lá transtornado. Vê a violência e a brutalidade com que o ser humano trata o próprio ser humano, trata seu irmão. E ele, então, tem um choque de realidade na adolescência, ainda quando jovem. Juntando a pressão que o pai fazia para que ele assumisse o rico negócio e a pressão da sociedade para que ele fosse um ser comum, comum à época seria exatamente esse ser que participava desses jogos e guerras e dessas brutalidades, ele tem um surto espiritual, no sentido de deixar todos os bens materiais possíveis, despe-se, fica nu perante a vida e toda a sociedade. Diz ao pai e diz à sociedade, não é esta vida de glórias terrenas, de bens materiais que eu procuro, não é esta vida que Jesus nos ensinou. E ele sai dando o próprio exemplo. Desce colina da cidade de Assis, que é uma planície maravilhosa. E lá embaixo, num canto, começa a juntar pedra sobre pedra, já junto a poucos amigos servidores, apenas com uma túnica, pouquíssimos bens materiais ou apenas esse que pudesse fazê-lo feliz e viver a vida. A igrejinha de Francisco de Assis, a Porciúncula, pequena, tem uma energia maravilhosa, porque é a energia da pureza, daqueles que sabem exatamente dar valor aos bens espirituais em detrimento aos bens materiais. A história é belíssima, já foi filmada, gravada em vídeos, Irmão Sol, Irmão Lua, da sua irmã de coração Clara, e Francisco da cidade de Assis, o nosso Francisco de Assis. O homem em contato com a natureza, este equilíbrio de encontrar na natureza, nos animais, nas plantas, a verdade do Cristo. Ele, de certa forma, faz, de forma muito humilde, uma crítica à rica igreja da época, com seus bens materiais, com seus revestimentos de ouro, e diz, num determinado momento, em contato com o Papa, quando assim pôde ter a possibilidade, dizendo que a humildade é exatamente a mensagem que o Cristo deixou para a humanidade. A humildade significa doar-se plenamente para os outros, amar incondicionalmente todas as coisas vivas, todos os seres, amar a vida em si. Quem de nós, ao irmos para o trabalho de ônibus ou de carro, percebe as árvores maravilhosas que nós temos na cidade? Quem para observar uma delas?
Quem para tirar uma foto de uma dessas árvores, para observar uma planta, para ter isso na própria casa, o exercício desse contato? Quem atende os animais com ternura, com doçura? E quem atende as pessoas, o seu vizinho, o seu chefe do trabalho, o seu subordinado, as pessoas mais difíceis de sua convivência? São elas exatamente as provas, as oportunidades que nós temos para mostrar e demonstrar o nosso amor, tal como Francisco de Assis demonstrou por toda a humanidade. Temos todas as condições, reunimos todas as condições de amar incondicionalmente. Saber as pessoas, saber o nome das pessoas, nos interessarmos por ela. A tia do café lá do escritório não é tia do café, ela tem um nome, ela tem uma vida, ela tem uma biografia. Mostrar interesse, conversar com ela é um gesto de carinho, é um gesto de amor. O mesmo vale para os garis, para os catadores, para os lixeiros, para os mais simples. Merecem a nossa atenção, porque eles podem ser mais simples, falando em termos econômicos, mas podem ser muito superiores a nós em termos morais. Sigamos esses exemplos. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Nós estamos fazendo uma fala sequencial a cada programa. Falamos de conhecimento, de ignorância, falamos de buscar respostas, mas muitas pessoas não caminham nessa direção. Diante das suas vicissitudes, das dificuldades da vida, não vão atrás de respostas. Passam a vida reclamando, lamuriando em relação às suas dificuldades, preferem as reclamações, enfrentam algumas dificuldades, e todos nós enfrentamos, e não buscamos compreender sobre essas dificuldades. Fica mais fácil reclamar. E principalmente quando encontramos alguém para colocar a responsabilidade sobre as nossas dificuldades. Mas será que alguma dificuldade nossa tem alguém responsável que não sejamos nós mesmos? Se assim o é, Deus não é justo. E Jesus diz, a cada um segundo suas obras. Portanto, tudo o que vivemos é consequência de nós mesmos. Portanto, ao invés de reclamarmos daqueles que são difíceis nas nossas vidas, das dificuldades que enfrentamos, e muitas vezes, se não achamos alguém perto para reclamar, reclamamos de quem? De Deus. Deus não é justo, eu merecia isso, essas coisas que a gente ouve falar por aí. Ao invés de reclamarmos, devemos ir atrás de compreender a vida com mais profundidade. Ao invés de lamentarmos, que lições devemos tirar das dificuldades? É isso. Então, ao invés de reclamação, você imagina, já parou para pensar? Jesus, um ser perfeito, não precisava estar entre nós, veio para nos trazer lições. Se ele tivesse parado para reclamar de tudo que ele recebeu, da intolerância, da incompreensão, já começou nascendo de forma humilde numa manjedoura, oriundo de uma cidade simples, de pais simples, um carpinteiro, uma mãe do lar, provavelmente. Se ele parasse para reclamar, não teria cumprido a sua tarefa. Nasceu então num lugar difícil, árido, numa época de intolerância acentuada, seja pelo Império Romano, mas seja pelos próprios judeus, que esperavam o Messias e não o reconheceram. Teve que enfrentar a intolerância e a petulância, a arrogância, o orgulho dos fariseus que o perseguiram o tempo todo, da rudeza do povo daquela época, da rudeza dos seus próprios escolhidos, seus discípulos eram rudes, difíceis. Eu às vezes falo isso e tenho até receio de falar, porque se eu tivesse há 200 anos atrás, eu iria para uma fogueira. Mas se nós analisarmos os discípulos de Jesus, eram seres difíceis, rudes. Pedro era truculento, mas conviveu 3 anos com Jesus e Jesus os transformou em poetas do amor. Fez uma conquista imensa com a sua tarefa. Já pensou se Jesus, diante de tudo o que ele enfrentou, tivesse resolvido ficar reclamando sobre a vida, sobre as ocorrências que a vida lhe ofereceu? Nós não teríamos a beleza do seu evangelho. Não, Jesus não parou para reclamar. Jesus
assumiu o seu compromisso, a sua tarefa e foi em frente. E nos legou um patrimônio imenso para a nossa eternidade. Nos deixou o remédio necessário para curar todos os nossos males. Nós todos não estamos postos aqui na Terra por Deus numa colônia de férias, numa área de lazer, num passeio. Nós estamos aqui com compromissos e o principal compromisso é desenvolver em nós mesmos os bons sentimentos. Depurando estes sentimentos, esta depuração de sentimentos, compreendemos o amor. Então é preciso caminhar na direção do amor. Estamos aqui com esta finalidade. E tudo que vivemos, todas as dificuldades, todos os enfrentamentos, todas as oportunidades são oportunidade de Deus para seus filhos. Deus é Pai e oferece a seus filhos as lições e as oportunidades necessárias para os seus desenvolvimentos. Então estamos aqui com um compromisso com a vida, compromissos conosco mesmo e compromissos com aqueles que nos cercam, porque vivemos em sociedade e temos compromissos recíprocos de uns auxiliar o desenvolvimento dos outros. Não estamos numa colônia de férias, não estamos de lazer. Portanto, temos que rever como estamos utilizando o nosso tempo aqui na Terra. Com lamúrias, com reclamações, não progredimos. Ficamos estacionados, vegetamos. É preciso, então, ir à luta, tirar as lições necessárias e produzir aquilo que está ao nosso alcance produzir, de acordo com o ambiente em que estamos inseridos. Alguns têm um ambiente mais amplo, outros ambientes mais restritos. Alguns têm um ambiente mais amplo, com diversas e inúmeras pessoas. Outros têm um ambiente restrito, mas todos, com raríssimas exceções, temos o primeiro ambiente mais importante, aonde devemos transitar e colocar em prática as conquistas que vamos fazendo na direção do sentimento, na direção do bem, o nosso lar. Ali estão os nossos principais compromissos. Compromissos que devemos compreender e encontrar observando a vida. Basta olhar as situações que vivemos, o ambiente em que estamos inseridos, para que a gente analise esse ambiente, olhe esse ambiente, veja o que estamos enfrentando e com isto saibamos quais devem ser as nossas ações. Mas todas as nossas ações devem estar em conformidade com o Evangelho de Jesus. Portanto, devemos observar e parar de reclamar e observar em que ambiente estamos inseridos. Qual é o contexto de nossas vidas? O que se apresenta no nosso dia a dia para as nossas necessidades, para as nossas reflexões e assim por diante. Então, a reclamação, eu não vou dizer a última coisa a ser feita, nunca deve ser feita. Ela não deve estar presente em nossas vidas. O que devemos ter em nossas vidas é olhar para as questões da vida, para o contexto que estamos inseridos e buscar atitudes mais coerentes, atitudes com a vida, aprender as lições necessárias e compartilhar essas lições. E o compartilhamento das lições de Jesus, principalmente, devem ser feitas através do exemplo. É o exemplo que deve nos colocar como colaboradores de Deus na obra de elevar a humanidade até Deus, até o nosso destino. O nosso destino é sermos felizes. Nosso destino é chegar ao doutorado na arte de amar, eu costumo citar. E isto se faz não com reclamações, não com lamúrias, se faz com ações diferentes. E para agirmos de forma diferente, precisamos buscar melhorar as condições para estas ações. E as condições que abastecem as nossas necessidades para agirmos de forma mais coerente com a vida é conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, nos assevera Jesus. E temos vários recursos para este conhecimento. Na área dos valores morais, nós temos aí os profetas, os filósofos, Moisés, temos Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos a doutrina dos Espíritos nos trazendo, revivendo o Evangelho de Jesus, já temos falado disso em outros programas neste mesmo quadro. A doutrina dos Espíritos revivendo o Evangelho de Jesus na sua simplicidade dos 3 primeiros séculos, mas também esclarecendo coisas que não foram esclarecidas por Jesus, cumprindo uma promessa do próprio Cristo. Então, se precisamos melhorar as nossas ações, precisamos buscar recursos
para isto. E o principal recurso se chama conhecimento. E reclamação não nos abastece de conhecimento. Reclamação nos deixa estagnados, vivendo vida quase vegetativa. Mas a busca de resposta, de compreensão da vida, vai nos abastecer daquilo que precisamos para exercitar os nossos compromissos nos ambientes aonde transitamos. Seja no lar, no ambiente de trabalho, seja na sociedade de uma maneira em geral, aonde transitarmos, nós podemos contribuir com a obra divina, mudando as nossas ações. Reclamação não leva a nada, não oferece nada e nos deixa estagnados. Você já parou para pensar se tem motivos para viver? Quantos motivos nós temos? Quantas questões maravilhosas nós temos na vida, mas se ficamos reclamando, não seguimos em frente. Então precisamos utilizar, ao invés de reclamarmos, utilizarmos com grandeza, com critério, com consciência, os conhecimentos oferecidos por Deus, principalmente aqueles trazidos por nosso querido amigo, mestre e irmão Jesus, modelo e guia de nossas vidas. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Caros amigos e irmãos, nosso fraternal abraço, rogativas a Deus por todos nós. Nesse início de ano em que provavelmente muitos de nós têm o costume de refletir sobre o ano que passou, fazer o seu balanço, pensar no seu futuro, traçar algumas metas, alguns ideais. Nós gostaríamos de falar da renovação, desse ideal de renovação, dessa proposta de seguirmos o Evangelho a fim de renovar o nosso espírito. Falávamos no programa anterior de uma passagem belíssima de Jesus, na última ceia, do símbolo do pão partido, que é o pão do Espírito, o banquete do Evangelho, todos os dias para a nossa renovação. O espírito amigo, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem especificamente um livro chamado Atitudes Renovadas. E é interessante porque nós vamos lembrar de uma passagem de Jesus que nos convida a não colocarmos remendos novos em panos velhos. Quando ela comenta sobre essa renovação, sobre essa proposta que fazemos de analisar as nossas questões, a nossa consciência, o nosso procedimento, prometemos a nós mesmos melhorar como criatura humana. E a nossa proposta está dentro do intelecto, dentro do moral, dentro do entendimento da vida. Diz-nos o espírito amigo, Joana de Ângeles, que é para nós pensarmos numa renovação, propondo-nos uma renovação intrínseca do homem velho para o homem novo. Ou seja, não remendar as situações, não remendar a nossa maneira de fazer as coisas, justificando, mas sim olhar o convite do Evangelho que nos propõe essa mudança íntima, essa reforma interior, que nos propõe essa caminhada a Deus, e essa caminhada a Deus tem pré-requisitos, que é a nossa reforma íntima, a nossa melhora como pessoas, a maneira que nos portamos perante o outro, mas sim uma atitude renovada, uma atitude diferente, uma proposta para nos esforçarmos. Nós sabemos que são através dos esforços que se faz um bom cristão. E nós falamos esforços na citação do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque já se sabe que nós somos dados a repetições das nossas próprias imperfeições. Então, são os esforços que empregamos
para domar as nossas más inclinações. Isso é uma grande proposta para nós, afinal de contas, quando nós olhamos para as nossas dores, para o nosso sofrimento, para a nossa aflição, nós temos que buscar causa em nós mesmos. A doutrina espírita nos explica que não temos nada no sentido de que somos castigados, no sentido de punição. Mas sim, muitas vezes se apresenta a proposta da oportunidade do amor, do bem proceder, das virtudes que temos comentado aqui, que os companheiros também comentam no Evangelho comentado, nosso amigo Valdeci Rossetti, nosso amigo Daniel Dallagnol, que apresentam aos amigos o Evangelho. Sempre com proposta de buscarmos esse Evangelho, não só na compreensão, mas no exercício do coração, a fim de que nós possamos vivenciá-lo, exteriorizar a partir daquilo que entendemos, de um sentimento aprimorado. Quando nós descobrimos algumas verdades intrínsecas na vida, nós já não conseguimos mais agir de maneira diferente, porque já estamos convencidos, já está em nós fixado a maneira de se fazer, o correto para se fazer. Então essas são as atitudes renovadas que propõem o Evangelho em nossas vidas. Nada melhor de que quando nós iniciamos um novo ano, nós também possamos iniciar esse ano pensando nesta renovação. Mas a renovação, não a renovação da matéria, da vida material, que também é uma proposta de ideal, mas acima desta proposta de ideal dentro da matéria, nós temos uma proposta maior, que é a nossa jornada, a nossa caminhada para Deus. E o grande momento de renovação, nos diz um espírito amigo, Bezerra de Menezes, é da renovação interior. Afinal, a vida nos propõe muitas coisas, nos convida a muitas coisas. A facilidade de estarmos online com o mundo, as ofertas do mundo muitas vezes nos desviam de um caminho, de uma proposta. E nós acabamos sucumbindo a esses procederes que nem sempre está na ética, na moral, nem sempre nos convém. Podemos até fazer, como diz Paulo de Tarso, tudo podemos, mas nem sempre as coisas nos convêm. Nada nos é lícito, muitas coisas não nos é lícito nós fazermos. Então é nesse sentido que nós pensamos na proposta do Evangelho. É nesse sentido que pensamos na proposta renovadora, mas renovadora da nossa intimidade. Se nós queremos um mundo melhor, ainda a nossa terra está mergulhada nas sombras da inferioridade, mas das nossas inferioridades. Nós é que somos ainda inferiores, nós não cuidamos da nossa própria casa, do nosso jardim, nós muitas vezes não olhamos com carinho para a Mãe Terra. Nós precisamos renovar o nosso pensamento em Jesus, no Evangelho. É essa renovação, é essa proposta que nós convidamos o amigo que nos assiste, a irmã que nos assiste, a estar refletindo nesse momento tão precioso, aonde o balanço da nossa consciência, da nossa vivência nos convida. Nós queremos caminhar para Deus. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos uma vida melhor. Todos nós queremos um futuro melhor e às vezes não pensamos no sentido nosso. Pensamos na herança que vamos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, que poderão ser a reencarnação. Provavelmente, em alguns momentos, seremos nós mesmos. O que estamos plantando hoje? Qual é a atitude que nós estamos oferecendo? Qual é a maneira que nós estamos procedendo na vida? Como estamos colaborando para que essa renovação aconteça? Isso cabe a cada um de nós. Então, o convite da renovação da nossa intimidade. Muita paz a todos vocês. Muito obrigada.
Pois bem, nas oportunidades anteriores, nós falamos de Chico Xavier. Hoje vamos tocar nesse assunto, falar dessa personalidade de respeito mundial pela última vez, para não torná-los incomodados, para não ser cansativo. Já dissemos praticamente muita coisa que mostram, evidentemente, quem foi essa figura notável. Repito, a maior antena psíquica de todo o planeta em todos os tempos. Nunca houve nenhum médium do Jaez de Chico Xavier. Lembro-me que nós falamos do apoio que ele recebeu dos críticos literários, como Agripino Greca, Menotti Del Pitta, Monteiro Lobato, que chegaram ao ponto de dizer que o Chico poderia, se fosse o autor individual da sua própria obra, que ele tinha o direito de requisitar qualquer cadeira que ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. Vejam que impressionante isso para um médium que nunca passou nas escolas que ele frequentou da 4ª série primária. É o reconhecimento popular e o reconhecimento também das instituições consagradas, como a Casa da Moeda, que cunhou uma moeda em homenagem a ele na passagem do seu primeiro século de vida, como também o selo que o Correio de Semos editou em sua homenagem por ocasião da comemoração do seu primeiro século, desde que ele nasceu, a 2 de abril de 1910, e isso se deu em 2010 exatamente. Nós sabemos que, entre outras coisas, ele foi considerado, vejam, isso é de emocionar. Como é que um médium espírita da religião menos concorrida do país, que não tinha mais que 4ª série primária, passou a ser o mineiro do século? Não são os espíritas que dizem isso, nem eu, muito menos, que estou aqui a repetir, que eu não faço isso. Eu não tenho achismo, não tenho personalismo, e quando eu digo, eu provo, eu tenho os elementos em mãos. Até porque esse fato está aí, notoriamente conhecido. Quando ele, então, se tornou o mineiro do século, ele se tornou graças a quê? A uma pesquisa que a TV Globo de Minas fez entre Chico Xavier, Juscelino Kubitschek, Santos Dumont, Drummond de Andrade e tantos outros conhecidos como Pelé. E Chico Xavier ganhou de todos eles com mais de 700 mil votos. Isso é altamente expressivo. Daí porque ele foi considerado o mineiro do século. Mas como, se não bastasse, nós vamos vê-lo anos depois, exatamente por ocasião de comemoração do seu primeiro século de existência, em 2010, agora é o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, do famoso Silvio Santos, que, em parceria com a BBC de Londres, fez uma pesquisa e colocou nessa pesquisa os mais importantes nomes da história do Brasil em todos os tempos. E o Chico foi considerado o brasileiro mais importante até hoje, até os nossos dias. Isso está aí, na nossa literatura, isso está na internet. É só lá colocar na Google e vai aparecer quem foi o homem mais importante do Brasil em todos os tempos. Vejam que coisa impressionante. E graças a isso, ao seu coração magnânimo, que recebia a todos com um extremado amor, muito carinhoso, amparava a todos aqueles que vinham, que batiam a sua porta modesta, lá na sua casinha simples, em Umberaba, ele criou um verdadeiro contingente de admiradores. E não só de pessoas simples, anônimas da sociedade, não. Se nós considerarmos só o meio artístico, porque muitos empresários se converteram ao espiritismo, muitos empresários usaram a sua literatura psicográfica, como o Hermílio de Moraes, que num discurso que ele fez na Federação das Indústrias de São Paulo, ele usou 2 textos de 2 páginas de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Mas no campo artístico, que a sociedade dá mais importância, porque está emocionalmente mais ligada ao processo da arte, através dos seus mais variados aspectos, teatro, cinema, documentários, novelas, programas de TV e por aí vai, é que ele então trouxe para junto de si, que foram imantados pelas vibrações do seu coração, um número impressionante de artistas famosos.
Nós sabemos que Roberto Carlos foi um admirador de Chico Xavier. Lima Duarte declarou-se um amigo particular, um seguidor do pensamento espírita, graças à obra de Chico Xavier, graças principalmente ao seu comportamento exemplar de verdadeiro cristão. Augusto César Vanucci, que foi o criador do programa Fantástico, isso já há algumas dezenas de anos, os mais novos não lembram, mas nós, os mais velhos, sabemos que Augusto César Vanucci era uma das pessoas mais requestadas, mais admiradas da mídia televisiva no Brasil. Foi ele quem criou esse programa que ainda hoje está, depois de muitos anos, depois de décadas, que é o Fantástico. O Paulo Figueiredo, que também foi muito conhecido, hoje está um tanto quanto afastado, a Regina Casé, a Juliana Paz, declararam-se admiradoras da obra de Chico, como espíritas. Nair Belo, que desencarnou recentemente, ela se converteu ao espiritismo graças a uma mensagem que o Chico recebeu do seu próprio filho, que era artista também. A Nair Belo ficou tão impressionada com os nomes que a mensagem comportava, que ela não sabia que existiam aquelas pessoas na família. Vejam, porque há aquela teoria que o Chico tira do subconsciente. Da onde é que o Chico teria tirado? De que subconsciente, se ninguém sabia que aquelas pessoas existiam? E ela foi pesquisar e foi encontrar os nomes daqueles parentes seus do interior de São Paulo de muitas dezenas de anos antes, e ela constatou, admirada, a veracidade da mensagem. Hebe Camargo, a saudosa Hebe Camargo, que tanto alegrou os nossos lares com seus programas festivos, embora não abdicasse da sua crença católica, e faz muito bem, a gente não precisa deixar a religião que a gente devota de coração, porque a doutrina espírita não está no mundo para impor uma nova crença, está no mundo para trazer os meios de libertação que Jesus nos trouxe e que ficaram escondidos e que hoje, como consolador, a doutrina traz de volta. Ou seja, a reencarnação, a comunicação com os mortos, as muitas moradas da casa de nosso Pai, e, mormente, as leis morais, porque através das leis morais é que nós vamos modificar nós próprios, nós vamos nos renovar e dar um contributo pela exemplificação à modificação da sociedade. Quando a sociedade toda estiver modificada, nós não vamos ter os dramas que aí estão. Foi isso que Jesus pugnou. Foi por isso que Jesus tanto insistiu que nós nos tornássemos mais fraternos, mais amigos, mais honestos, mais generosos e por aí vai. E Hebe Camargo ficou tão impressionada com a obra do Chico que ela fez algo de extraordinário num programa da Rádio Bandeirante em São Paulo. Sabe o quê? Ela entregou nas mãos do Chico um cheque de 12 milhões de cruzeiros naquele período. Não me pergunte quanto isso representa hoje, mas eu sei que era uma quantia muito elevada. E o Chico aceitou, mas logo depois ele passou o cheque para as mãos da dona Nena Galvez, que depois colocaria isso numa obra que ela escreveu, Chico, nosso amigo, dizendo que o quanto esse médium era desprendido, que ele abria mão de tudo. E ele deu esse cheque para ela aplicar na sua obra de beneficência lá na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Chico foi uma pessoa extraordinariamente amada. Um dos grandes testemunhos que a sociedade deu de amor por ele, sabe qual foi? Está aí registrado pela própria imprensa do Brasil inteiro. A polícia militar, quando ele foi sepultado lá em Uberaba, no dia 2 de julho de 2002, registrou a presença de mais de 200 mil pessoas que repletaram a cidade de Uberaba. Todos queriam dar o último adeus a essa figura notável do universo espírita em nosso país e agora em todo o mundo, respeitadíssimo. Ele era tão querido que as pessoas não se preocupavam de ter hotel, não, dormiam em cabanas, dormiam em praça pública, mas todos queriam dar o último adeus. E uma prova evidente desse amor que eu estava me referindo é que só para olhar o caixão dele, passar rapidamente em frente, havia uma fila, segundo a PM, de mais de 4 quilômetros lá em Uberaba. Vejam a importância do trabalho de Chico Xavier em prol da divulgação espírita. Ele realmente amou muito. Há casos e mais casos que nós poderíamos contar de sua manifestação de amor. Quando ele estava em 1959,
se transferindo para Uberaba, o ônibus passava de 2 em 2 horas, ele tinha compromisso marcado no cartório e a criança vem correndo, tio Chico, tio Chico, tio Chico, ele deixa o ônibus passar, perde o ônibus, perde a reserva que ele fizera no cartório, que implicava em perda de uma pequena quantia, para receber aquela criança. E ele abraça a criança então diz, tio Chico, eu queria tanto abraçar o senhor. E ele disse, mas meu filho, eu não tenho nada para te dar. Ele disse, não, tio Chico, eu não quero nada. Eu só quero um beijinho seu e quero agradecer, porque desde o dia que o senhor entrou na minha casa e passou a dar uma cestinha de alimentos, nunca mais, tio Chico, nós tivemos fome. Vejam a expressão de um amor que nós devamos repetir em nossas ações. Prezado amigo telespectador, no quadro No Entorno da Mediunidade de hoje, conversarei sobre a educação mediúnica. Chegamos ao fim do ano e, ao assistir festividades de encerramentos de cursos na Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, que lá já estou há 45 anos, cabe uma reflexão sobre um desses programas, desses cursos, relativo à mediunidade. Muitos são os métodos, e programas nessa área de aprendizado, desenvolvimento, mas todos necessariamente têm que passar, para ter efetividade, sobre os detalhes que estão em O Livro dos Médiuns. Tem que se debruçar de forma profunda nesse grande manual da mediunidade. Então vamos recapitular aqui uns passos de Kardec, do grande mestre, até chegar a essa obra. Como uma alternativa biográfica, eu consultei a historiadora premiada Mari Del Priore em seu recente livro Do Outro Lado, a História Sobrenatural e do Espiritismo, que lembra que o professor Rivail como alternativa de renda, atuou como contador de um teatro parisense. Essa pesquisadora não é espírita, mas ela fez um trabalho muito interessante de pesquisa sobre o chegar do espiritualismo moderno e do espiritismo. Cita que no ano de 1850, nesse teatro, se apresentava um daqueles que imaginam um misto de mágico, de magnetizador, de médium e até de embusteiro, talvez, o Lacaze. Ali aconteciam também, nas apresentações dele, os fenômenos com mesas que Maria Del Priore fala volantes, e nós conhecemos como mesas girantes. Esse tema, ou ele observar essas coisas à distância, aumentou o seu interesse pelo magnetismo e pelos fenômenos inusitados, que poderiam de fato ser truques de mágica ou verdadeiros mediúnicos. Depois da insistência do companheiro Fortier, companheiro de magnetismo, ele ter recusado, aí daí chegou a recomendação de um grande amigo dele, que fala com entusiasmo, conhecido como Carlotti. Ele comparece pela vez primeira, em 1855, à casa da senhora Prane Maison e assiste pela vez primeira, numa reunião familiar fechada com amigos, uma sessão de mesas girantes e não mais num teatro à distância. Se inquieta, e passa a estudar o assunto, levando da frivolidade à seriedade pelo estudo dedicado pela pesquisa com a metodologia científica. Então, a partir daí, começa a trajetória de Kardec, no estudo da mediunidade, no trato com a mediunidade e na codificação da doutrina. Em 1857, em 18 de abril, ele lança ao público a primeira edição do Livro dos Espíritos, que continha 500 perguntas e respostas. Essa edição foi revisada em 1860, passou para 1018 perguntas, ou 1019, que uma não foi nominada, e passa a fazer parte da edição definitiva da obra. Além disso, em 1858, escreve a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas. Na introdução dessa obra, Instruções Práticas sobre Manifestações Mediúnicas, está escrito o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Muitas pessoas nos têm pedido que lhes indiquemos as condições que devem preencher para se tornarem médiuns. Isso em 1858. A solução desse problema
desse problema é mais complexa do que parece à primeira vista, uma vez que depende de conhecimentos preliminares extensos. Para realizar experiências de física e de química, fala Kardec, faz necessário, em primeiro lugar, conhecer a física e a química. Kardec não podia ter sido mais objetivo e claro ao colocar essa questão. Em 1860, na Revista Espírita, ao fazer referência a essa obra, cita que a obra Instruções Preliminares sobre a Mediunidade estava esgotada e que não seria reeditada, que ele lançaria uma obra mais ampla e mais completa, que acabou acontecendo em 1861 com a publicação de O Livro dos Médiuns, que, no meu entender, é o maior tratado sobre mediunidade que nós temos até então. Para tratar da educação mediúnica, eu faço um paralelo com o aprendizado da criança, né, em seu processo de alfabetização. A criança aprende a falar, mas não entende a escrita. Inicia por conhecer os sinais, né, de seu idioma, ou sejam as letras e os números, que ao serem lidos repetem os sons que ela já conhece. Aí você mostra o sinal, esse aqui é A, né? Ela já viu a palavra, esse aqui é 1, 2, ela com criança já viu, fica brincando de contar sem saber como é que faz, como é que se escreve. Então, depois ela aprende a reunir sinais para a formação de palavras e números, que ao serem lidos, ela também já ouviu falar. Né? Eu lembro lá da uva, da mamãe, da vovó, né? Juntando letras e formando sílabas e palavras, ela já ouviu falar aquilo, mas aquilo é uma novidade, aqueles sinais, aquela coisa esquisita, né? Que para ela é como hieróglifos, para nós que não sabíamos de nada. Mas não basta ler os sinais em lousas, papéis e hoje até no vídeo, né? Em telas, em tablets, em computador. É preciso que ela aprenda a reproduzi-los sem copiar, pela repetição. Então ela aprende fazendo isso como? Desenhando. Ela aprende desenhando lentamente, cada um até ter a habilidade de reprodução. Quando escrevam A, ela não precisa mais procurar como é que é o A, ela já sabe como é que faz, maiúsculo e minúsculo. Aprende também que a bela e boa escrita precisa ser uniforme. E daí vai ao exercício da caligrafia para que fiquem as letras do mesmo tamanho, uniforme a palavra seja facilmente. Assim também é o aprendizado da mediunidade. Né? Não basta conhecer, é preciso colocar em prática, mas essa prática é semelhante ao da alfabetização. Senão o indivíduo se atropela no seu processo. Né? E aos poucos o indivíduo avança e aprende a se autoconhecer, a entender a sua mediunidade, a diferenciar o que é seu, o que é do espírito, a avaliar pela análise das energias espirituais, que na linguagem espírita é tratado como fluidos espirituais, a natureza da presença espiritual que envolve, se é elevado ou não e assim por diante. Educa-se ele, então, para dar passividade em local e hora adequada, entende os processos obsessivos e como tratá-los de uma forma metódica, como a criança que aprende a escrever e vai aos altos níveis, né, da universidade, ao doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Compreende finalmente, quer dizer, finalmente não, compreende a especificidade do seu papel. Qual é o papel da mediunidade, qual é o seu papel no grupo mediúnico, desde que aprende a entender qual é a natureza da sua mediunidade, se ele a possui em grau intenso ou não. Importante que eu quero colocar a vocês, meus amigos telespectadores, é que muitos são os métodos, mas pela experiência que possuo há 45 anos, né, lidando nessa área, há 40 anos, propriamente dito, afirmo que um bom método de aprendizado não se contém em dar excessiva teoria, sem intermediá-la com pequenas práticas, qual faz o aluno de Química, do primeiro ano. Aos poucos, aprende e experimenta e vai avançando. Não se espera toda a formação para fazer a primeira experiência laboratorial para entender o processo. Ele vai fazendo aí sim de forma gradual. No aprendizado da mediunidade, quando você faz essa intercalação, né, entre o conhecimento e a experiência prática, o resultado é muito melhor. E a grande questão é, como você começa a experiência prática? Colocando o indivíduo para comunicação imediata? No passado nem curso tinha, as pessoas sentavam-se à mesa e seguiam, iam copiando modelos que às vezes tinham viciações de comportamento, ela repetia.
Eu diria assim, a melhor forma de aprender na prática é conhecer a concentração e a prece. Conhecendo o que é a concentração e quando é utilizado, e o que é a prece e qual o seu significado, e sob a orientação coordenada de um bom experimentador, do orientador, ele vai exercitando o trabalho de concentração e de prece. Depois vem aprendizado de irradiação, aprendizado sobre o passe. Só bem mais adiante, ele avança para as experiências de tomar do lápis para a psicografia, ou de se colocar atento para as comunicações faladas de psicofonia. Então pense sobre isso, prezado irmão, né, que é um assunto sério. O ano que vem está chegando, os cursos chegam. Procure um lugar, se você tem interesse, que tenha métodos bem estabelecidos, bem orientados, em casas bem seguras. Por hora ficamos por aqui. Recomendo ao prezado irmão que continue ligado no programa, porque é sempre uma escolha saudável, inteligente, num momento interessante desta nossa vida. Tchau. O nosso irmão José Melo Claro Novaes nos fez 2 perguntas. Nós vamos responder uma hoje e, em outra oportunidade, a pergunta final. Ele nos indaga como é que a doutrina espírita pode explicar tantos crimes, tantos dramas, tanta violência, como nós estamos vendo diariamente na mídia. E ele então nos pergunta, possivelmente com um ar de certa tristeza: Deus nos abandonou? E nós respondemos com plena convicção, ô José Melo, Deus nunca nos abandonou, tanto que nos deu o Evangelho. Agora, o Evangelho foi jogado na prateleira do esquecimento, coberto pela poeira da ignorância, da maldade, da insensibilidade humana. Mas o Evangelho está aí há 2000 anos como salvaguarda dos nossos interesses espirituais. Jesus nos deu a doutrina espírita, que é a síntese mais preciosa das leis de Deus. O que é que nós precisamos mais para entender a vida como ela se desdobra? A doutrina espírita nos convenceu de que Deus existe, que a sua justiça é perfeita, que a reencarnação explica todas as grandes questões, os enigmas humanos. E nós recusamos, José Melo. Nós deixamos para trás essas verdades. Nós fizemos a opção de Mamon. O que poderia acontecer pelo livre-arbítrio que se manifesta em nós, que é a força que Deus nos dá para seguir caminhos próprios. Nós fizemos a opção dos erros, dos enganos, nos tornamos mendigos de luz. Ou seja, nós somos ainda hoje, grande parte da humanidade, como aquele índio que está pedindo esmola na beira de uma estrada, sentado numa barra de ouro. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.